E aí então começou o evento. Em seguida que eu coloquei a mesa, as crianças já começaram a aparecer, né? Querendo balão ali e tal. E aí eu lembrei, né, das palavras dela sobre orar, sobre evangelizar, sobre conversar com as crianças e não simplesmente só inflar balões. E então eu inflava o balão e perguntava para as crianças, porque realmente a maioria delas eram muito pequenas. E aí eu falava, você sabe ler? Aí a criança balançava a cabecinha que não, né? E aí eu lia o que tava no balão pra ela. Falando mesmo, olhando nos olhos dela e falando. Sabe o que tá escrito aqui? Você é muito especial para Deus. E aí então que começam alguns testemunhos que mexeram muito comigo. O primeiro deles foi uma menina, logo de manhã ali quando eu comecei, eu entreguei o balão para ela, li o que estava escrito e aí eu perguntei: "Tá tudo bem com você?" Perguntei isso para várias crianças, né? E então ela olha para mim e diz assim: "Sabe, eu queria conhecer meu pai, mas o meu pai morreu." E aí você para pensar como ser humano o baque que você sente naquela hora de pensar assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa criança? Só que, como eu falei, o Espírito Santo tinha me enchido na hora que eu cheguei lá. E então, imediatamente, a resposta veio na minha boca. Realmente não era eu. O Espírito Santo me fez abaixar na altura dela e falar para ela: "Puxa, que triste, né? Que pena que seu pai morreu. Mas você sabia que nós temos um pai maior que é Deus e que ele tá cuidando de nós?" E aí ela olhou para mim e disse: "É, eu sei. Eu oro com a minha mãe em casa." E aquilo imediatamente me deu um alívio, tanto do Espírito Santo falar ali através de mim, né? O que eu deveria realmente responder para aquela menina, quanto a resposta dela para mim me confortou. Então, realmente foi impactante, né? Já de cara, Deus fazer algo dessa forma. Outra coisa que aconteceu foram duas meninas, assim, em horários diferentes, mas assim, sabe a cena quando você marca na sua mente uma cena? Aquela cena tá gravada aqui, ó. Se eu pudesse colocar aqui pra vocês, seria maravilhoso. Eu entreguei o balão, eu li a frase, né? E eu abaixei bem pertinho delas. Gente, eu tava de máscara, tudo certo, né? Por favor, gente. Sem mimimi aqui, que o vídeo não é pra isso. Mas, né? Como hoje a gente tem que explicar tudo, infelizmente, né? A gente tava com todos os protocolos, tava tudo certo. E aí eu abaixei perto dela, peguei o balão, li o que tava escrito. E quando eu falei a frase, mas olhando para ela, e eu falei: "Você é muito especial para Deus, sabia?" E ela me deu um sorriso. Gente, foi o melhor sorriso que eu já recebi na minha vida. E aí, mais tarde, né, no período da tarde, aconteceu de novo com uma outra menina. E aquilo ficou gravado e marcado aqui no meu coração e na minha mente. Não tem nada melhor, nada que pague o sorriso de uma criança ao ouvir falar de Deus. Isso é surreal. Um verdadeiro presente de Deus para mim naquele dia. Assim, pensa comigo uma cena. Você tá na rua e de repente chega alguém e te dá um abraço. Do nada. Você não tá esperando, você tá distraído, você tá fazendo outra coisa e de repente você ganha um abraço. Então eu tava ali, né? Tinha bastante criança em volta, eu tava inflando os balões, entregando para as crianças e tal. E aí ela pegou um balão e ela ficou ali por perto, e ficou ali rodeando, brincando e tal. E de repente, do nada, ela simplesmente chegou, tipo, sabe, como você não tá esperando. E me deu esse abraço na perna.
Ai, gente, meu coração derreteu nessa hora. E ela era um pitoquinho de gente. Então, quando ela abraçou, na verdade ela abraçou uma mão na minha perna e uma mão na minha cintura. E ali eu ouvi, e foi como Deus falando pra mim: esse é o meu abraço. Sinta o abraço que eu, Deus, estou te dando através da vida dessa criança. Então, por isso, pra mim, foi mais uma experiência. E o segundo abraço que eu ganhei foi quando já tinha acabado tudo. Eu tava lá num ônibus que tava entregando as lembrancinhas e tal. Então, tipo assim, já tinha acabado, já não tinha mais, né? As crianças estavam ali pegando os doces, eu tava só do lado mesmo. E aí uma menina veio e me abraçou e eu senti como um abraço de obrigado. Nesse momento é aquilo, né? Quando você tá vivendo uma experiência sobrenatural com Deus, ele explica cada coisa que você tá vivendo. Cada situação que você tá passando ali, ele vai te dando explicações. Olha, esse abraço é o abraço de Deus. Esse abraço é um abraço de gratidão. E foi isso que eu senti no momento em que aquela menina, antes de ir embora, veio e agarrou na minha cintura e me deu um abraço. Então, sim, eu recebi 2 abraços de Deus, de forma sobrenatural. Um acolhedor e o outro de gratidão. E eu é que fiquei mais grata do que nunca a Ele naquele momento. Pela oportunidade de ter vivido tudo o que eu vivi lá. E mais uma coisa que aconteceu foi que Deus mandou 2 crianças já um pouco maiores assim, não sei, acho que deveriam ter ali uns 12 anos por aí, pra me ajudar. Então assim, eu tava ali sozinha, né, inflando os balões e tal. E em relação à demanda de crianças, eu tava dando conta, não eram muitas crianças, não tinha uma fila gigante, extensa, porque era uma rotatividade. Então apareciam ali 5, 6 crianças, eu inflava, elas iam, daqui a pouco aparecia 5, 6 crianças de novo. Só que, gente, foi das 10 às 17. Chegou uma hora que eu já tava realmente cansada. E sim, tinha voluntários ali. Eu poderia ter pedido ajuda, mas eu entendo, olhando para o cenário e para tudo que aconteceu, que na verdade Deus fez do jeito dele. Ou seja, não seria tão maravilhoso, não seria uma experiência tão surreal quanto a que eu vivi se eu tivesse ido atrás da ajuda. Porque ele queria me mostrar que ele estava me vendo e que ele estava cuidando de mim e que ele estava vendo que eu estava passando ali e chegou um momento que eu estava cansada, que eu estava exausta. Ele mandou um menino, o menino chegou do meu lado e falou assim: eu posso te ajudar? Eu vou colocando o balão na vareta pra você. E aí então eu inflava, amarrava e dava pra ele e ele colocava. E aí passou ali muito rápido, eu não sei se foram 5, 10 minutos, e chamaram ele lá, né, uns amigos chamaram ele, e ele, então eu vou lá, tá bom? E aí depois veio também uma menina e falou pra mim: eu vou te dando a vareta, tá bom? E aí eu fui fazendo e ela ia me dando e eu ia amarrando e tal. E aí Deus falou pra mim: eu tô te ajudando, eu tô cuidando de você. Não seria tão especial se você tivesse ido e pedido ajuda, mas era pra você ter mais essa experiência, saber que eu envio anjos para te ajudar naquilo que você precisa na sua vida, no seu dia a dia. Isso, na verdade, foi uma representação daquilo que ele faz todos os dias quando eu preciso dele. Então, mais uma vez, foi algo maravilhoso.